E eu vou falar para vocês que eu achava que o efeito Neymar na Copa seria uma pressão muito maior para o Ancelotti do que ela está sendo. Eu não sei aí, Robson, porque evidentemente tem a coisa midiática, as fotos, ele ter aparecido. Mas aqui no Brasil, ele jogou então 20 minutos e não há a conversa de que o Neymar pode ser titular nesse jogo. Não há. Também não, e o Ancelotti deixou muito claro isso quando conversou com o Neymar antes daquela convocação do dia 18 de maio. A comissão técnica da seleção brasileira, ela teve essa preocupação. O Ancelotti entendeu que o Neymar deveria estar na Copa, mas ele não teve garantias, não teve confiança de que o Neymar... Primeiro que ele estivesse 100%. A gente descobriu, e ele próprio talvez, descobriu que o Neymar não estava 100%, como disse o médico do Santos e o presidente do Santos. Não, ele joga, a próxima partida ele está lá jogando. Não foi verdade, a gente viu quanto tempo ele ficou esperando e tentando se recuperar. Mas ele entendeu, o Ancelotti, com todo o seu conhecimento, com todo o seu carisma, com toda a sua passagem pelos clubes da Europa, de grandes clubes, ele entendeu que deveria levar o Neymar. Então ele teve uma conversa com o Rodrigo Caetano sobre o Neymar. Neymar, é assim assado. Você não vai ser titular, você vai ser reserva. Eu preciso que você se recupere, eu preciso que você entre em forma. Eu preciso que você seja menos badalado e que você não tire o foco dos jogadores da seleção brasileira. E parece que o Neymar entendeu tudo isso. O Neymar tá bem pianinho perto do que foi o Neymar em outras Copas. Aquela coisa de cabeleireiro, aquela coisa do pai na concentração, da família, tudo que a gente viu nas outras Copas, que foi tudo condenado, né, em relação à competição, em relação à seleção brasileira, o Neymar não tem nada disso, absolutamente nada disso. O Neymar ficou no hotel numa partida em que a seleção jogava. Em outras Copas era impossível pensar isso, mesmo se ele tivesse sem condições de jogar. Então, foi muito bem tratado isso, quase que como num contrato do Ancelotti com o Neymar. Então, o Neymar sabe qual é o papel dele na seleção. O Neymar queria disputar mais uma Copa do Mundo e ele ainda tem a esperança de fazer alguma coisa útil para a seleção brasileira. Ainda não fez. O que me preocupa nessa história toda, Marília, ele é reserva, mas o que me preocupa nessa história toda é que a gente viu nesses 15, 20 minutos contra a Escócia. São os jogadores querendo jogar para o Neymar, querendo jogar em favor do Neymar, buscando o Neymar a todo instante no ataque da seleção brasileira. Isso muda tudo, né? Isso muda tudo. A seleção para de jogar e passa a fazer o que ela vem fazendo para jogar em função de um jogador que está meia boca, que a gente não sabe se aguenta jogar 30 minutos do segundo tempo e mais a prorrogação se precisar. Se a gente não sabe se ele aguenta jogar 30 minutos da prorrogação e consegue bater pênaltis. Então, a gente precisa avaliar isso no Neymar. E os jogadores precisam avaliar isso também. O que me preocupa não é o Ancelotti em relação ao Neymar. O que me preocupa são os jogadores em relação ao Neymar. Ó, aqui nos nossos chat, o Lelo Amaral fala o seguinte: craque também erra, Zico e Sócrates eram craques de verdade. E bateram o pênalti, né? Também tem isso, para errar precisa bater. Tem gente que não erra, mas também não bate. O Marcel Morelli fala que o programa é bom mesmo, e ele fala que o Neymar tem que entrar só se for, então, o Mata, ou esse, ou os próximos, para bater pênalti. Ô, Piperno, a gente não está fazendo com o Ancelotti não está fazendo com o Neymar o que o seu Roberto Fernandes está fazendo com o Cristiano Ronaldo. Nossa, tá irritante. Aí, vamos falar. Palminhas para Ancelotti, a gente achou que ia ser diferente, mas Portugal empatou ontem com a Colômbia, se classificou, não teve sim nenhum, não teve. Zero cocito, sem sim. Um jogo que foi interessante de assistir, mas essa já tinha sido assim na estreia, ele foi muito criticado, aí no segundo jogo ele fez gol. Ontem, Piperno, por que ele ficou? Por que não pode tirar? Porque na outra Copa o Fernando Santos tirou, ele foi mandado embora quando a Copa acabou. Acho que é isso, ele tem medo de ser mandado embora. Então, ontem o Roberto Martínez, de novo... Eu falei Fernandes, né? Martínez, desculpa. Morreu lá com o Cristiano Ronaldo até o final do jogo, né? E aí tem um detalhe que o Robson falou sobre a reverência com que os jogadores, com que os companheiros tratam o Neymar. Em Portugal tem algo parecido em relação ao Cristiano Ronaldo. Por exemplo, ontem, no segundo tempo, e um dos raros bons ataques de Portugal, porque a Colômbia foi muito melhor que Portugal, quase que o jogo todo, o João Félix teve toda a chance de decidir. Ele recebe a bola livre. Era matar, jogar a bola um pouco na frente e bater para o gol. Ele mata
retarda a passada, não parte para o gol e resolve fazer um passe para o Cristiano Ronaldo vindo de trás e a jogada não deu em nada. Mostrando a clara dependência que ele tem em relação ao ídolo. De novo, foi uma seleção Portugal, arame liso, toca e não cria nada. Teve uma grande chance no primeiro tempo, depois teve um bom ataque no segundo. A Colômbia não. Muito mais repertório, criando. E olha que ontem a Colômbia poupou os 2 laterais. O Munhoz entrou só no finalzinho do jogo, já depois dos 35. Para mim, esse cara é o melhor lateral direito da Copa até aqui. Marcou gols, inclusive, nos 2 últimos jogos. Na primeira jogada dele, ele faz um cruzamento e o Luis Soares quase marcou. O time da Colômbia tem que ser visto com muita atenção. É uma equipe que está jogando muito bem. O Davinson Sanches, o zagueiro, fazendo uma Copa até aqui espetacular. Os laterais são muito bons. O meio-campo achou esse garoto Puerta, foi quem barrou o Richard Rios. É muito bom de bola. Claro que tem lá o Rames, que é, né? Enfim, é o intocável colombiano e às vezes, né, atrapalha e tal, mas ainda tá lá, ainda tem lá um ou outro momento de brilhareco. O ataque tem o Luiz Dias, que ainda não está fazendo uma grande Copa, mas é um bom jogador. Ou seja, é uma seleção com muitas alternativas. Vai ser páreo duro para todo mundo. Muito colombiano aí em Nova York, porque os latinos dominam aí, né? Tem bastante, sim, tem bastante colombianos, tem bastante argentinos, equatorianos, tá todo mundo aqui, viu, Marília? Tá todo mundo aqui. Eles vêm para os jogos, eles ficam em Nova York, eles vão para as cidades e eles vão embora também. A gente vê esse fluxo, tem hora que é maior, tem hora que é menor. Pelo menos nos principais locais, nos centros, né, turísticos, tem bastante aqui em Nova York. Mas tem sim, tem bastante colombiano. Agora, essa dependência de Portugal em relação ao Cristiano Ronaldo, a gente não entende, como a gente também não entenderia se acontecesse com o Neymar. Mas é muito fácil de entender essa dependência em relação ao Messi, né? É muito fácil, porque o Messi não desperdiça a bola. O Messi ele também é procurado pelos jogadores da Argentina. Mas ele não desperdiça a bola. Quando a Argentina ataca, e ataca geralmente em 4, 5, o Messi sai da área, o Messi deixa de ser o atacante e ele volta passinhos para trás para justamente receber essa bola e ficar livre. O Messi está sempre longe das confusões para receber a bola de forma livre, limpa. E aí, uma bola limpa para o Messi é meio gol, né? É meio gol. O Neymar não teve essa condição e também ninguém na seleção brasileira acreditou que ele pudesse ter essa condição. Por exemplo, no último ano, né, nesse primeiro ano, nesses últimos 12 meses que o Ancelotti ficou no comando. Ele estava machucado, ele não estava jogando, ele não aguentava jogar, ele ficava mais tempo fora do que dentro. Então, a seleção brasileira não teve essa oportunidade de fazer isso com o Neymar. Por isso que o Neymar hoje é reserva da seleção e vai continuar sendo reserva da seleção. É muito pouco provável, a não ser que outros se machuquem, mas é muito pouco provável que o Neymar vire titular dessa seleção brasileira agora, depois, se o Brasil continuar. Isso não vai acontecer, mas o Ancelotti é aquele gestor que a gente já falou algumas vezes. Ele abraça, ele brinca, ele faz apostas, ele ganha o grupo assim. Ele ganha o grupo assim. Ele é o vovozão, ele é o vovozinho, o vovozão que a gente gosta, que a gente senta no colo. Lembra disso? Ele é esse cara, né? Ele é esse cara. Ele abraça esse time dessa forma. Os jogadores mais experientes falam nesse tom e os mais novos também estão muito encantados com a forma com que ele trata todo mundo. E por que isso? Porque ele é gigante. Porque o Ancelotti é gigante. E ele vestiu essa camisa e essa posição da seleção como ele fazia no Real Madrid e nos outros clubes por onde ele passou. No caso do Messi, há uma diferença porque é uma inteligência tática que supera a dos outros dois. Uma inteligência tática que combina com os 39 anos que ele completou essa semana, Piper. Ele, diferentemente dos outros dois, mudou menos de posição durante a carreira, né? Ele continua sendo 10, mesmo que para marcar ele fique de último na Argentina, ele fuja desse barulho quando a Argentina ataca muito. Mas o Messi, ele comprou um lugar em todos os jogos que é a posição Messi. Puxa para a esquerda e chuta no gol, que é esse meio gol que o Robson falou ali no comentário dele. E o Messi, ele não fica procurando a falta, ele não segura a bola, ele não vem buscar a bola no pé do goleiro.
Ele não faz esse tipo de coisa. Claro que não. Então, também... E outra coisa, vamos colocar aqui, por favor, para não dizer que eu sou portenha. Ontem ele chegou ao 19º gol em Copas do Mundo, numa falta batida, até estão reclamando do goleiro da Jordânia aqui. Messito. 19. 19, viu, Pipo? Vão ter que correr atrás. Acho até que vai passar o outro em algum momento, mas tá no 19. Mbappé e Klose com 16, o Klose vai sair dos livros de recordes depois dessa Copa, o Ronaldo com 15, e eu tô indo, Piperno, porque isso mostra pra mim, não a grandeza do Messi, ela tá muito além disso, mas eu vou repetir aqui uma coisa que eu sempre falo, as Neymarzettes vão ficar bravas comigo. Todo mundo fala a mesma coisa. Porque o Neymar é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Em Copas do Mundo, ele tem 8 gols. Piperno, o Kane tem 11. Em Copas do Mundo... O Kane da Inglaterra que não chega em lugar nenhum nunca. Em Copas do Mundo, o Messi já soma o Cristiano Ronaldo e o Neymar e ainda sobra um gol. É essa a diferença. Agora, quarta Copa do Mundo, dá uma olhada. O Haaland em uma já tem metade. Se ele jogar até as quartas, eu tô com medo, Pepe. Vão separar. Por isso, assim, o Neymar é muito importante para a seleção brasileira no momento em que a seleção brasileira não ganha nada. Porque ele faz muito gols em eliminatória. Não é o caso de Copa América. Eu já falei que ele não ganhou nenhuma Copa América jogando. Ele perdeu todas que ele jogou em campo. A única que o Brasil ganhou de 2011 para cá, desde que o Neymar virou jogador, desde 2010 para cá, desde que o Neymar virou jogador de seleção brasileira profissional, o Brasil ganhou uma Copa América, a de 2019. Ele não estava. Então, o Neymar em seleção brasileira não tem gols decisivos nem em final de Copa América. O Neymar em Copas do Mundo, por exemplo, tem o mesmo número de gols que o Rivaldo, mas o Rivaldo foi muito mais decisivo nas duas Copas que jogou. 98, o Rivaldo faz 2 contra a Dinamarca nas quartas, classificando o Brasil. Deu passe para o Ronaldo no gol contra a Holanda na semifinal. O Rivaldo, por exemplo, fez gol contra a Inglaterra em 2002, fez gol contra a Bélgica em 2002, jogo duro e tal. Então o Rivaldo foi decisivo em jogos importantes. O Neymar, a gente não pode falar a mesma coisa. Não, põe os gols aqui, a gente pegar jogadores muito menos importantes. Claro. O Morelli tá nesse fundo, põe pra mim de novo aqui, porque ontem, quando o Kane fez o gol, num jogo muito ruim da Inglaterra, e aí ele virou o maior artilheiro da história da Inglaterra em Copas do Mundo. A Inglaterra ganhou uma Copa em 66 daquele jeito, né? Do jeito que a Argentina ganhou em 78. Olha só, Pipeno, ele tá um gol do Pelé. É isso aí. É mais jogo hoje em dia e tal. Mas em Copas do Mundo, a Inglaterra não ganha nada e o Kane é um cara que tem 11 gols. Cristiano Ronaldo tá perto do Pelé, 10 gols. O Haaland, uma Copa, 4 gols. Então, os 8 gols do Neymar é uma marca muito pequena. Claro que sim. Ele tem 8, o Cristiano 10, são 18. O Messi tem 19. O Messi sozinho fez mais do que os dois. E o Mbappé provavelmente termina essa Copa do Mundo com mais gols também do que a soma dos dois. O Harry Kane passou o Lineker, né, na artilharia da seleção inglesa. 10 agora do Lineker contra o Harry Kane. Ele soltou ontem 11, ele soltou ontem um sorry Lineker, mas ele também não está nem aí para esses gols, né? O que ele queria fazer é fazer uma boa Copa. Ontem a Inglaterra não foi bem. Agora, a gente tem que lembrar também que o Neymar jogou 3 Copas do Mundo, gente, numa condição excepcional. O Neymar jogou Copas do Mundo quando ele era quase perto, quase estava no mesmo degrau do Messi e do Cristiano Ronaldo. Quase estava no mesmo degrau. Muita gente, a gente já falou aqui também, muita gente esperava que ele fosse ocupar esse espaço quando os dois estivessem caindo de produção. E isso não aconteceu. E não vai ser nessa Copa, a 4ª Copa dele, sem condições físicas, sem condições técnicas também, que ele vai ser esse cara que ele não foi nas outras Copas em que ele era muito, muito melhor do que ele é hoje. Muito melhor do que ele é hoje. Então, Neymar é reserva, Neymar vai continuar no banco, mas ele ganha abraços, ganha sorrisos do treinador, porque é assim que é o Carlo Ancelotti. E agora ele tem um relógio de $1 milhão, Piper. O nosso aqui precisava só de vez em quando arrumar, porque o nosso dá uma atrasada no estúdio, eu me perco aqui no horário, porque quando ele atrasa... Eu acho que atrasa não adianta, né? Na folga ele deu tempo dele comprar um relógio de $1 milhão.